A fobia e síndrome do pânico, me parece que isso cresce muito atualmente, é verdade? César, existem dois fatores que são importantes nessa questão, né? O primeiro deles é que nós entendemos que, apesar de alguns males que o nosso tempo tem causado, existe, por um lado, uma maior coragem de buscar ajuda. Antigamente as pessoas tinham os seus distúrbios, tinham os seus problemas, e muitas das vezes alguém que sofria de síndrome do pânico, né, que sentia pavor ao sair de casa, ele era considerado sistemático, né? O fulano é sistemático, ele agora não gosta mais de sair de casa, e ele ficava lá quietinho com seu sofrimento, né? As pessoas tinham depressão, tinham suas manias, eram confundidos às vezes como loucos e escondiam muito isso. Mas hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva, as pessoas estão tendo mais coragem de pedir ajuda. E se a felicidade pode ser colocada em pedaços, eu acho que a busca seja um pedaço importante da felicidade. Né? O reconhecimento daquilo que nos incomoda e a partir daí a busca. Por outro lado, é lógico que nós vivemos numa sociedade onde o consumo, a agitação, o estresse está mais presente. Então, algumas coisas que são latentes e que são próprias do ser humano têm uma tendência a se manifestarem de uma forma mais evidente por causa da exposição desses fatores que nós vivemos no dia a dia. Você acha que se as pessoas das grandes cidades que são vitimadas por essas fobias, naturalmente, esses pânicos todos, se fossem viver num recanto qualquer, elas diminuiriam esse quadro, teriam minimizado esse quadro, ou também poderiam desenvolver um outro tipo de fobia numa roça, morar no interior, por exemplo? Necessariamente daria uma minimizada nesse estresse, ou também poder-se admitir que alguém, em fazendo assim, pudesse adquirir outro tipo de fobia? Ou a fobia decorre do consumismo, do estresse, da velocidade, tem ligação direta com isso? Olha, também nesse aspecto nós podemos dizer sim ou não. O que acontece é que existem fatores predisponentes que podem estar no interior de cada um, e esses fatores predisponentes podem sim ser desencadeados por ambientes estressantes. É importante, né, que a gente sempre fale, existe um capítulo no livro da Ana Beatriz, o Mentes e Manias, que tem um título muito interessante que diz que é o seguinte: a normalidade da imperfeição humana. Então o nosso cérebro humano ele é muito jovem. Se nós pensarmos em termos de evolução, em termos do tempo em que existe vida sobre a Terra, nós temos só 100 mil anos aproximadamente que nós pensamos. Então lidar com as coisas, com o nosso interior, com nossos instintos e ao mesmo tempo com os aspectos externos, com a vida moderna, realmente é muito complicado. Agora, cada um tem uma característica. Quem mora na roça, quem mora num lugar mais calmo, não está de forma alguma isenta desses transtornos. Também não adianta você pegar alguém que é um sujeito com uma característica urbana, ativíssima, e de repente colocar ele numa situação de calmaria. Provavelmente ele pode até se sentir mais estressado e acabar desenvolvendo mais ainda o seu distúrbio, porque ele se afasta, e além de outras coisas como depressão. O caminho correto é a identificação daquilo que incomoda e, a partir daí, a elaboração de um tratamento. A questão do tratamento é muito importante. A gente tem uma série de preconceitos, porque quando o sujeito sente dor de barriga, ele procura um médico que ele está com dor de barriga. Quando ele sente gripe, ele vai no pneumologista. Mas quando ele tem alguma coisa em seu comportamento mental que o incomoda, ele ainda reluta muito em procurar ajuda. E, na verdade, a mente é um órgão como qualquer outro, que tem alterações e que tem algumas dificuldades, e todas essas ainda enquadradas dentro do longo espectro das pessoas que são normais, né? Não estamos falando aqui de pessoas que têm uma loucura específica, mas de dificuldades que podem acontecer com qualquer pessoa. É importante que a gente saliente esse aspecto, porque o sujeito que tem um pânico, que tem toque, ou que tem um distúrbio qualquer, às vezes o hiperativo, ele pode ter uma tendência a se sentir muito discriminado e rejeitado por conta disso. É verdade esse adágio que de médico, técnico de futebol, de louco, todo mundo tem um pouco? Com certeza. A questão do técnico de futebol é mais específica com o brasileiro, né? Porque todos nós dissemos, se nós estivéssemos nesse lugar, o culpado foi o técnico e queremos matar o sujeito e tudo mais.
Mas eu gosto muito também daquela frase de Caetano que diz que de perto ninguém é normal. Né? Aliás, eu entrevistei uma profissional aqui que escreveu um livro sobre isso também recentemente. Exato. Não me recordo o nome dela aqui, uma psiquiatra também. Falamos sobre de perto ninguém é normal. Um tema muito existe uma frase que eu gosto muito também que diz assim, que sabe-se que os homens normais são muito poucos sobre a face da Terra e até hoje não há quem os tenha visto. Então é uma situação que, quer dizer, todos nós temos as nossas alterações. Quando nós falamos em manias, todo mundo tem um pouco de mania, tem alguma coisinha, né, um comportamento um pouco diferenciado. O que é necessário que se identifique é que tipo de incômodo esse comportamento está realmente causando. A depressão é alguma coisa muito frequente em todas as idades hoje, porque a gente vê criança com depressão, adolescente com depressão, velho com depressão, ou ela incide mais necessariamente no idoso? Não, a depressão ela é uma doença que tem maior incidência nas mulheres, numa faixa aproximadamente após os seus 30 anos, mas pode acometer todas as idades. E é muito interessante você ter colocado a questão da criança, porque muitas das vezes você tem uma criança, um adolescente que está caminhando para um processo depressivo e nós às vezes não percebemos. Então isso tem que ser percebido e ser intervido de maneira correta. No outro extremo nós temos também o idoso. É muito interessante que as pessoas às vezes dizem assim, o camarada está meio deprimido porque ele está de idade. Quer dizer, a idade não é para trazer depressão. O indivíduo, quando fica numa certa idade, ele não tem que estar deprimido. Ele pode ter uma terceira idade super feliz, super alegre, só que ele está passando por um processo de uma patologia depressiva e a gente às vezes deixa de lado, porque a gente diz assim, não, ele está deprimido porque está com uma certa idade. Não é isso, ele precisa de tratamento também. Quando que uma patologia de relevância psiquiátrica decorre meramente de problemas psicológicos e quando que ela é de distúrbio mecânico, se é que se pode falar assim, ao ponto de ser tratado medicamentosamente falando, quando não a terapia não é o suficiente? Quando é que... É muito boa essa sua pergunta, César. Hoje em dia, eu acho que nós estamos chegando numa fase de lucidez em termos da medicina comportamental, que eu acho muito importante. Nós existíamos, de um lado nós tínhamos a classe médica que às vezes relutava um pouco em dar importância ao trabalho do terapeuta, do psicólogo, por outro lado, talvez até por um mecanismo de formação, também os psicólogos rejeitando muito qualquer tipo de intervenção médica. E hoje nós sabemos que o ideal, na maioria dos casos, é a combinação dos dois fatores. Nós estamos cada vez mais caminhando para uma medicina comportamental que trata uma visão holística, quer dizer, ver o ser humano como um todo. Acho que é um grande sonho da medicina que, de uma maneira geral, a gente não trate mais o fígado, o coração ou a mente, mas a gente trate o César, o Augusto, o Fernando, que é um indivíduo num todo. E esse indivíduo pode estar precisando de uma compensação química, que normalmente ajuda muito, e certamente um auxílio terapêutico, como a terapia cognitiva comportamental, que vem complementar de maneira assim, importantíssima. Essa união de médicos e psicólogos é um dos grandes caminhos que nós temos na medicina comportamental. Em tese, toda depressão é tratável medicamentosamente? Em tese, toda depressão pode ser tratada medicamentosamente, mas não necessariamente. É claro que o trabalho da terapia, de uma maneira geral, pode resolver ou amenizar qualquer tipo de processo de depressão. E a depressão nós temos que entender como todas as doenças e alterações de cunho psiquiátrico, elas têm níveis menores ou maiores. E um pouquinho de depressão e ansiedade todo mundo tem. É muito interessante que existe uma análise feita por um neurologista europeu que ele afirma que se nós mantivéssemos a todo momento um quadro extremamente positivo, uma mente extremamente positiva durante full time, nós poderíamos inclusive... E depressão também. Nós poderíamos entrar num processo de loucura, porque nós não podemos lidar com todas as coisas bem sempre. Então é normal algum momento. Como em tudo na medicina, o grande problema é quando se torna excesso.
Nós estamos falando da questão do toque, das manias, né? Quer dizer, o sujeito que tem a mania de quando entrar em casa, verificar que a porta está fechada e daqui a pouco ele verifica de novo. Tudo bem, ele verificou 2 vezes, é uma maniazinha e tudo mais, é uma questão de segurança. Isso não é um problema. Agora, se ele deixa de dormir porque ele está verificando, passa a noite inteira verificando se a porta está fechada ou está aberta, isso já passa a ser um transtorno obsessivo compulsivo.